Passa todo o seu amor para eles, mostra para eles que não há outro Deus além de ti, Pai. Mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, Pai. Só o Senhor é o Rei dos Reis, não há outro além de ti, Pai. Assim diz no Salmo 115, Senhor. Estamos aqui para te agradar, para te louvar, para bendizer o teu nome, Pai amado, Pai querido. Não nos deixe envergonhados, Senhor, pois santo, santo é o seu nome. Grandes coisas o Senhor fará, porque o Senhor é Deus dos deuses. Não existe outro Deus além de ti, ó Jeová todo soberano, poderoso, Criador do céu e da terra. Pai de nosso amado, nosso irmão maior Jesus Cristo, que veio ao mundo para dar o seu sangue por nós, para nos salvar. Somos gratos por ti, Senhor. Obrigado, obrigado. Santo, santo é o teu nome. Agradeço a rica oportunidade. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, inclinar-se à carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade poder ser. Assim que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal pela carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares das obras da carne, vivereis. Hoje, eu estava ministrando a uma pessoa, que as pessoas têm mania de fazer escolhas na vida, e depois que dá errado, falar que Deus precisa resolver e vir para a oração. Ei, querido, se você tem uma vida no Espírito, você deve entregar tudo em oração, e tudo você deve consagrar a Deus. Se Deus falar que sim, amém. Se Deus falar que não, é não. Então as pessoas têm mania de fazer algo sem a vontade de Deus, na inclinação da carne, aonde são inimigas de Deus, e depois que começa a dar problema, elas querem culpar a Deus que deu o problema. Mas a palavra é muito clara que se você está em Cristo Jesus, nova criatura é. Você tem uma vida no Espírito e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito e não a carne, porque a carne é inimiga de Deus, a carne não se sujeita à lei de Deus, a carne não quer cumprir mandamento de Deus, a carne não quer obedecer a Deus. E daí você quer viver da tua vontade, você não quer vir congregar, você quer vir pegar uma oração e tomar uma cervejinha, você quer ir pro pagode, você quer ir para os seus deleites, e depois, quando está ruim, tudo ruim, você quer pedir a Deus para te livrar disso. Mas tem alimento
inimigo, você vai fazer o quê? Vai tentar fazer amizade com ele? Você vai tentar fazer um acordo? Você vai colocar um anzol nele e ele vai vir? Ele foi feito para não temer nada. Ele é onipresente e ele é onipotente. Ele não perdeu poder, ele não perdeu presença, ele só não tem onisciência. Então aquele que quer dizer que está em Cristo, mas continua fazendo as coisas da carne, ele vai colher consequências da carne. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus obedecem a sua lei. Ele tem prazer nele, o Pai tem prazer nele. Ele tem prazer nas coisas do Pai, ele tem prazer nas coisas da lei, ele tem prazer na Bíblia, ele tem prazer nos louvores, ele tem prazer na palavra, ele tem prazer em obedecer, ele tem prazer na presença de Deus, ele tem prazer nas coisas que são de Deus, ele tem prazer na casa de Deus. Mas aquele que está na carne, ele se inclina para as coisas do mundo e ele vai colher na carne. E o que é ser? Presta atenção aqui. O que é ser justificado? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O sangue de Jesus está sobre nós. Ele chega para o Pai, apresenta a mão furada e fala: eu morri por ele. Isso é justiça de Deus. Quando o Pai olha para mim, olha para você, ele vê Jesus. Nós estamos justificados. A cédula do pecado está rasgada. Não existe acusação para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. O que é andar no Espírito? É ter uma vida de oração, é ter uma vida de santidade, é ter uma vida entregue. Não vive então mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quer dizer que quem tem novidade de vida anda morto para as coisas do mundo. Será que você pode entender uma coisa tão simples assim? Será que você pode entender que você só faz parte do reino quando você tem uma vida conectada com Cristo e que você não anda mais segundo a tua vontade? Você vê o que Deus quer que você veja, você faz o que Deus quer que você faça, você compra o que Deus quer que você compre, você faz o que Deus quer que você faça, porque o sim e o amém vem da parte de Deus. E amizade com a carne é inimizade com Deus. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou fazer assim, e Deus que me aceite assim. Querido, você não está no Espírito, você está na carne. Então existe uma acusação contra você. Porque Satanás, ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele não brinca de ser inimigo. E pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você vê que hoje as pessoas querem vir tomar a bênção, mas elas não querem aliança com Deus, elas não querem comprometimento com Deus, não querem renúncia, não querem morrer para Deus. Será que o Senhor pode achar aqui alguém segundo o seu coração? Alguém que vai fazer a diferença nessa geração? Que vai carregar as tábuas da lei? E que seu coração é como a arca do concerto? Será que Deus pode achar alguém aqui assim? Porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. A cruz é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro fundamento a qual já foi posto. Jesus, sendo Deus na forma de homem, pagou os pecados de meio-dia às 3h da tarde e se fez maldito por nós no madeiro. Ele pagou os nossos pecados e iniquidade, porque a lei seria impossível, a lei de invalidar do pecado. Mas o Senhor Jesus é justiça. Ele rasgou a cédula da acusação e do pecado. Não importa aqueles que falam, mas você
que te lava e te limpa de todo pecado. É Ele que te justifica junto ao Pai e joga o seu passado no mar do esquecimento. Ei, querido, você precisa se arrepender. Você precisa viver uma novidade de vida. Você precisa mergulhar no oceano da graça, da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Do meu e do seu passado, Jesus não se lembra mais. Satanás está te acusando, põe ele para correr. Porque se você não tem mais uma vida na carne, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito. Andai pelo novo e vivo caminho, pela nova e eterna aliança. Aquela aliança de Moisés, ela era corruptível. Ela passou, porque o Senhor Jesus veio trazer uma nova aliança incorruptível. E o fogo do Espírito vem para tirar tudo que é abalável, feno, palha e madeira. E Ele vem para trazer um reino inabalável. Está escrito em Hebreus. Por isso que quem está em Cristo Jesus não tem medo, não tem fome, não se abala com os terremotos, não se abala com as tempestades, porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Aleluia! Por isso que quem está no Espírito está conectado na árvore da vida, no qual tem 12 frutos que são provisão. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. E as suas folhas são cura para as nações. Sabe por que tem muito crente doente? Porque não discerne o corpo de Cristo. Fica tocando em quem não é para tocar. Fica tocando no corpo da noiva. E toma a Santa Ceia sem discernir o corpo. Está tudo enfermo, capenga, caquético. Por isso que quem não toma a ceia com discernimento, com nitidez do Espírito, quem toca nos irmãos, está sempre enfermo, com a vida desgraçada, a vida não prospera. O pouco gafanhoto leva, a lagarta, locusta, o devorador, cortador, migrador, leva. Porque não tem uma vida com Deus, não respeita o corpo de Cristo, não respeita aquilo que Deus amou, não respeita aquilo que Deus morreu, não respeita aquilo que Deus sacrificou teu filho unigênito. Há muitos mortos espiritualmente e doentes no meio do corpo de Cristo, porque toca na noiva, toca na carne, fofoca, dissensão, maledicência, julgamento, são obras da carne. Quer dizer para você, querido, que se você pensa que é crente e está com essas obras, Satanás está te usando. Porque quem é espiritual não toca na noiva. Quem é espiritual não fala mal do teu irmão. Quem é espiritual não mata o teu irmão. Lachonrará, língua assassina. Quer ter uma vida próspera, irmão? Quer ter uma vida saudável? Quer curar essa enfermidade, essa gordura no fígado, essa bexiga? Está quase infartando aí? Restaura a tua saúde hoje. Faz um concerto com Deus. Se arrependa e entre pelo novo e vivo caminho. Converta os vossos corações. Rasgue os vossos corações e não as suas vestes. Arrependam-se em espírito e em verdade. Clamem, se humilhem. Chorem com pranto e com dor, sacerdotes com um saco de cinzas, e chorem por aqueles que não se arrependem, porque o pecado e a iniquidade se multiplicou com o aumento da ciência. Essa é a mensagem que o Senhor me deu até aqui. A mensagem ainda é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No céu não vai ter placa, no céu não vai ter
pranto e de dor. O dia do Senhor está vindo e será como fogo, fumaça e fumo. O Senhor já está às portas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Que vocês carreguem essa mensagem no teu coração. Que vocês não venham para uma cerimônia religiosa, mas que vocês venham numa busca do Espírito Santo, uma vida abundante em Deus, uma vida próspera. Eu conheço gente que só tem dinheiro, não usufrui do tempo que tem, não é alegre, está precisando de psiquiatra, de psicólogo, porque não achou o caminho do perdão. Não achou o caminho aonde se sente livre no perdão. E eu quero te dizer, querido, que existe um novo e vivo caminho, mas tem preço. Tem preço de cruz. Não existe outro fundamento. Amém? Ficai sobre os vossos pés. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2:8. Mão direita no coração, esquerda com concha. Que o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aleluia.